Bom, as eleições acabaram e agora começa a montagem da composição dos governos. É verdade que ainda nós temos uma ou outra pessoa que sai na rua segurando uma faixa pela volta dos militares ou então pelo impeachment da presidente Dilma, mas o fato é que isso é uma espécie de dor de cotovelo político que é normal acontecer no período pós-eleitoral. O que ocorre, na verdade, é que pouco a pouco nós começamos a perceber que a vida não vai ser tão fácil assim como parecia para a oposição, muito menos para o candidato derrotado Aécio Neves. No dia que ele sobe na tribuna para então fazer o seu grande e eloquente discurso da recomposição da oposição daqui por diante aos governos petistas, naquele quase momento você estava havendo um acordão entre o PT e o PSDB para colocar fim à convocatória de depoimentos de grandes nomes do PT e do PSDB. Você percebe, portanto, que no caso da CPI mista da Petrobras, que é esse que eu estou falando, a situação não é muito parecida com aquela dos meninos que estavam saindo nas ruas. O governo federal e o novo governo Dilma parece que vão, dessa vez, ter o país nas rédeas. É bem provável que nós tenhamos algumas mudanças importantes na direção da política econômica federal, mas evidentemente na articulação política. E Dilma parece que tomou gosto por essa articulação política depois de todo esse enfrentamento tão ácido que nós tivemos no segundo turno. Agora, a composição desse novo ministério, que tanto vaza e nem sempre o vazamento é correspondido com a verdade nos últimos dias, a gente tem algo parecido aqui em Minas Gerais que segue um pouco uma mesma linha, o que revela até aí uma certa afinidade entre a presidente reeleita Dilma Rousseff e o governador mineiro eleito Fernando Pimentel. Vejam só a composição do governo de Fernando Pimentel até aqui. Vocês vão perceber, eu vou citar os nomes pouco a pouco, vocês vão perceber que aqui se tem uma profunda unidade interna em relação ao PT, a composição do PT, algo muito novo em relação à história de Minas e do petismo mineiro dos últimos 10 anos. E vocês vão perceber também uma composição, pouco a pouco, com o PMDB. Também um partido que até então fazia estava dividido, uma parte pró-PT e outra parte pró-Aécio. Veja que interessante, o que nós temos? Durval Ângelo, deputado estadual reeleito, ele deve assumir a liderança do governo na Assembleia Legislativa. Durval Ângelo é um militante que vem da Igreja Católica, um amigo pessoal de muitos anos de Leonardo Boff e uma pessoa que assumiu a liderança da luta pelos direitos humanos no Estado, algo que lhe rendeu, inclusive, muitos ataques generalizados no Estado, principalmente daqueles setores mais conservadores e que vem na luta pelos direitos humanos uma espécie de condescendência com o crime. Depois nós temos Odair Cunha como secretário de governo. Odair Cunha também é vinculado à Igreja Católica, mas de um outro segmento que não é do BOF, da Teologia e Libertação. Ele vem da renovação carismática e ele é muito pragmático. É quase que um rei dos governos petistas no sul de Minas. Dizem que ele tem sob a sua batuta, e é ele que alimenta com programas e convênios federais, mais ou menos 150, 170 prefeituras do sul e uma região próxima do sul mineiro. Vejam que isso não é qualquer coisa para um estado que tem 800 e poucos municípios. Depois nós temos Miguel Correia como possível secretário de desenvolvimento, que ele deve ter como cuidado e atenção a regionalização da administração de Fernando Pimentel, um projeto muito acalentado e discutido pelo agora governador de Minas, novo governador de Minas, com um projeto inovador de descentralização e articulação de uma rede de gestão. Miguel Correia é um dos braços direitos de Fernando Pimentel, junto com o deputado federal Reginaldo Lopes. Depois nós temos Paulo Guedes. Isso aqui é uma indicação de um secretário muito importante, porque Paulo Guedes é do norte do estado de Minas Gerais, é um campeão de votos nessa eleição para o parlamento, e ao assumir o governo,
uma cadeira do governo, ele abre, portanto, uma vaga a outros candidatos, hoje suplentes, ao parlamento, tanto no caso de alguns que são indicados estadual como federal. Ele deve assumir a Secretaria do Interior, uma espécie de Secretaria do Interior, se dedicando em especial ao norte e nordeste de Minas Gerais, que são regiões conhecidíssimas pela desigualdade social e por algumas carências específicas, algumas relacionadas até à natureza, como é o caso da dificuldade de absorção de água. Há toda uma discussão sobre a desertificação do norte de Minas, e isso, além da questão social, essa questão do desenvolvimento e das dificuldades de retenção de água nessas regiões devem preocupar muito esse novo secretário. E, finalmente, Saraiva Felipe para a saúde. Esses são os nomes quase que endossados e já confirmados. Obviamente que em política a gente só tem a confirmação na hora da nomeação. Vocês sabem muito bem que quando se quer coibir um nome como um provável candidato na montagem do ministério, no secretariado, o melhor caminho é divulgar justamente o nome dele para que ele vire um balão de ensaio. Esses não são nomes de balão de ensaio, mas efetivamente nós temos que aguardar um pouquinho, porque muita água ainda vai rolar embaixo da ponte. O que vocês percebem é que na montagem do secretariado em Minas Gerais e também na reação que a presidente reeleita Dilma Rousseff vem demonstrando publicamente, nós temos agora uma concepção de gestão do PT, nos dois âmbitos, governo mineiro e federal, muito mais endurecido, profissionalizado do que nós estávamos vendo nos períodos anteriores, tanto no governo mineiro tucano, como no próprio governo de Dilma Rousseff. Parece que agora as rédeas vão estar muito mais curtas, as composições muito mais definidas, os acordos mais ajustados, e eu imagino que logo nós vamos ter notícias em relação justamente a esse tipo de vínculo e de definição política desses governos com a imprensa, principalmente a grande imprensa nacional e mineira. Deve ter muita novidade por aí. Eu encerro, portanto, repetindo uma frase que parece que é sempre falada no final das reuniões, principalmente aqui do novo governo mineiro, o governo petista eleito, em que em toda reunião parece que eles terminam dizendo: quem não pula é tucano.